A paz do Senhor, amados, em nome de Jesus, nós estamos aqui em mais um Meditando na Palavra, onde nós vamos dar sequência aqui, amados, a estas meditações com o título A Experiência de Jó. Amém? Hoje nós estaremos trabalhando com o subtítulo da primeira visita do inimigo. Amém? E esse subtítulo ele se baseia no versículo que está no livro de Jó na Bíblia, no capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Amém? Amados, a gente percebe que em um dia qualquer, em um dia rotineiro como nós vivemos hoje, um dia onde as pessoas trabalham, onde as pessoas tiram tempo com a sua família, onde as pessoas passam por momentos de lutas, de provas, ou por momentos de bênçãos, de alegria, um dia qualquer, onde por muitas vezes você que está aí, está vivendo hoje um dia de alegria, ou talvez um dia de tristeza, ou talvez um dia de vitória, ou talvez um dia de luta que vai te levar a ser vitorioso. Era assim esse dia, um dia rotineiro aqui na terra. Mas no céu algo acontecia, porque os anjos eles foram visitar o Senhor. Os anjos eles foram fazer uma visita a Deus. Mas em meio aos anjos havia alguém. Havia alguém que já havia pertencido àquele lugar. Alguém que já tinha morado no céu. Alguém que já havia feito parte dos anjos de Deus. Os historiadores eles vão dar um nome a este ser. Eles vão chamá-lo de Lúcifer. E o mais interessante, amados, que o significado da palavra Lúcifer é filho da alva, o que brilha, o que traz luz. Mas quando ele vai aqui diante de Deus, ele já não é mais Lúcifer. Ele já havia se tornado Satanás, que significa o adversário. E aqui vai deixar muito claro que ele foi ter com Deus, que ele foi conversar com o Todo-Poderoso, e que ele já havia sofrido esta queda, porque ele havia deixado de ser Lúcifer e se tornado Satanás, o adversário. O mais interessante, amados, é que a Bíblia fala muito pouco sobre ele. A Bíblia relata muito pouco sobre este adversário. Mas eu quero aqui neste dia, aqui nesta meditação, buscar alguns versículos da Bíblia que nos explicam o porquê que houve esta queda. Olha que coisa interessante. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13 até o versículo 15, diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Num dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti.
Olha que tremendo, amados. O profeta Ezequiel aqui, nesses versículos, ele recebe uma revelação tremenda a respeito de Satanás. E fica muito claro aqui que ele era um querubim ungido, amados. A palavra querubim, ela significa anjo mensageiro de Deus. Olha que coisa interessante. Então Lúcifer, ele era um anjo mensageiro de Deus. Nós percebemos aqui, amados, que ele era um anjo lindo, porque ele é comparado a pedras preciosas. E uma outra coisa também tremenda é que nele havia adoração. É por isso que é mencionado aqui alguns instrumentos se referindo a ele. A morada dele era o monte de Deus, o próprio céu. Era a sua morada, era o lugar onde ele habitava. Até que nele, amados, foi encontrado iniquidade. E que iniquidade foi essa encontrada em Lúcifer? Olha o que está revelado em Isaías, a partir do capítulo 14, do versículo 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Olha o que nós observamos aqui, amados. Ele sofre esta queda. Ele perde a sua morada no céu, porque ele desejou, ele pensou em ser semelhante a Deus. E o que pode ser semelhante ao Senhor? E o que é que pode se parecer com o Senhor? Amados, o Deus Todo-Poderoso, Ele não divide a glória dele com nada, com ninguém, com nenhum outro ser. Toda a glória é dele. Mas Satanás queria um pouco dessa glória para si, e por isso ele sofreu a queda. E por isso ele deixou de ser Lúcifer e se tornou o adversário, e se tornou Satanás. Uma outra referência interessante, amados, se encontra em Lucas, no capítulo 10, no versículo 18, onde o próprio Jesus vai dizer assim, e disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. O próprio Jesus vai relatar sobre a queda de Satanás com seus discípulos. Olha um outro versículo interessante, Apocalipse 12, no versículo 9 diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, a Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Sabe o que a gente entende aqui, amados? Que Satanás, que era Lúcifer antes, mas que se tornou o adversário, juntamente com ele haviam outros anjos. Porque nesse versículo de Apocalipse deixa muito claro que a queda foi sofrida não somente dele, mas dos anjos que estavam ao seu lado. E o mais interessante, amados, é que esta queda se deu e ele passou a residir, a fazer a sua morada na terra. Mas uma coisa, amados, voltando ao livro de Jó, para que a gente venha entender, é que este inimigo, ao mesmo tempo que ele está aqui na terra, ele tem acesso ao Pai. Quando o Pai o permite, ele tem acesso a ele. E aí ele vai até o Senhor, e é onde o Senhor fala a respeito de Jó, e diz, tem visto aí o meu servo Jó?
tem visto como ele é. E aí Satanás, numa astúcia muito grande, diz assim: mas também ele tem tudo, ele não perdeu nada. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se ele perder, ele vai blasfemar contra ti. É astuto, né, amados? Ele acreditou que Jó era aquele adorador, que Jó era aquele homem que se humilhava diante do Senhor, que Jó era um homem que amava a obra de Deus, amava as coisas de Deus, porque Jó tinha tudo, porque Jó era rico, porque Jó tinha uma família abençoada. E aí naquele momento, amados, Deus dá o direito de Satanás tocar em tudo o que Jó tinha. E assim, amados, encerra a primeira visita do inimigo a Deus, ele crendo que quando ele tocasse na vida de Jó, ele faria com que Jó dispensasse o Senhor, com que Jó blasfemasse contra o seu Deus. Amém? Amados, este é o intento do inimigo. Este é o desejo dele. Isto ele luta até hoje, para que eu, para que você, para que nós, em meio às lutas, em meio às dificuldades, venhamos blasfemar contra o nosso Deus. Por isso, tome muito cuidado, amados. Vigie, porque ele é astuto e em todo tempo ele tentará fazer com que eu e você venhamos cair naquilo que é vontade e desejo dele. Amém? Assim como ele tentou contra o Jó, assim como ele tentou contra a vida de Jó, ele vai tentar contra a minha vida e contra a tua vida. Este é o grande mal, amados, de nós que somos cristãos, que por muitas vezes não damos crenças ao inimigo, não acreditamos que ele e os seus demônios existam, mas eles existem. Eles existem e estão a todo tempo tentando te derrubar, tentando me derrubar, tentando tirar aquilo que Deus tem conosco. E só há uma forma de vencer, e nós iremos descobrir durante estas ministrações aqui, porque Jó o venceu, e da mesma forma que Jó o venceu, nós o poderemos vencer para a honra e glória do Senhor. Amém? Fiquem amados com estes ensinamentos, com esta meditação, e até o próximo Meditando na Palavra aqui, com este título: A Experiência de Jó, para a honra e glória do nome de Deus.